Olá pessoal, boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Nós vamos ter aí um período aí, nessa noite, nessa terça-feira, dia 2 de junho, vamos estar juntos aí meditando aí na palavra do Senhor Jesus. É uma alegria estar com vocês mais uma noite, para nós estarmos buscando, né, um pouquinho aí da entendimento, sabedoria e a direção do Espírito Santo na palavra. E eu quero compartilhar hoje com vocês uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração já há alguns anos. E é uma palavra de vida, uma palavra de cura, né? E o tema hoje é a cura interior à luz da Bíblia. Então sejam bem-vindos nesta noite, nessa live, aí pelo Facebook e também pelo Instagram. Tá bom, gente? Então, eu quero convidar você a estar conosco aí nessa 1 hora e nós vamos falar um pouquinho de algumas coisas muito importantes mencionadas na Palavra de Deus e que traz luz para os dias de hoje, traz luz ao nosso coração. Amém? Então, sejam bem-vindos todos. E se você quiser compartilhar também, pode compartilhar. E se você que quer também participar ou fazer algum comentário, alguma pergunta, você pode fazer aí, tá bom, gente? Então sejam bem-vindos, em nome de Jesus, a essa live do Estudo Bíblico. Bom, gente, sem perca de tempo, eu quero começar falando sobre o tema que é a cura interior, e o texto principal que nós vamos ler é 1 Tessalonicenses 5:23, tá bom, gente? 1 Tessalonicenses 5:23 é o texto inicial em que nós vamos estar meditando aqui, tá bom, gente? Então, o texto começa dizendo assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Então eu queria chamar a sua atenção, nessa noite, para essa live do estudo bíblico, e nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do corpo, alma, espírito, porque muitas pessoas entendem assim, oram para que haja a cura do corpo, né? A cura do corpo. Mas, não só segundo a Bíblia, mas segundo os estudos, segundo até mesmo psicologia, nós somos formados de corpo, alma e espírito, e nós precisamos de uma restauração na nossa alma, no nosso espírito, porque nós somos seres carnais, porém temos necessidades espirituais. Nós temos uma alma e um espírito, e eu quero falar um pouquinho sobre isso nesse estudo bíblico dessa terça-feira. Tá bom, gente? Então, o texto que nós lemos está falando sobre a constituição do ser humano, né? Ele é formado de corpo, alma e espírito. O nosso corpo, que é essa matéria, a Bíblia também menciona falando como pó, né? Nós somos pó e o pó volta à terra e o espírito volta a Deus. Então, praticamente, nós somos formados de duas essências, vamos dizer assim, né? A essência carnal, mas nós também somos seres espirituais. Nós temos um espírito de vida, e esse espírito de vida, conforme a Bíblia, precisa voltar para o Senhor. Eu queria ler um outro texto aqui, Gênesis 2:7. Olha o que está dizendo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, ou seja, a alma vivente, né? E o homem foi feito alma vivente, né? Então foi colocado o espírito. Então o que nós aprendemos conforme a palavra de Deus? Que nós, quando os nossos pais tiveram um relacionamento, os nossos pais, eles então nos formaram, né? Depois do relacionamento,
E aí, né, a mulher ficou grávida, nasceu o filho, porém a vida, o espírito de vida, a partir daquele momento, ele não morre mais. O espírito de vida, ele precisa voltar para Deus. E esse é um princípio muito interessante porque nós nascemos, mas nós viemos contaminados com muito pecado, com tantas transgressões, viemos contaminados com tanta iniquidade que veio dos nossos pais, dos nossos antepassados. Aí você fala assim, mas todo mundo assim isso é comprovado, não só biblicamente, né? Tem um texto que eu acho fantástico, gente, que é o Salmo 51. O Salmo 51, ele fala assim que Davi, ele pecou. E quando ele foi se arrepender, pedir perdão a Deus, o texto fala assim que Davi, ele pede perdão pelos seus pecados. E ele fala assim, em pecado eu fui gerado no ventre da minha mãe. Ou seja, aí você pergunta assim, mas como que uma criança ela é gerada e já nasce e já está em pecado? Se uma criança é inocente, sim, a criança ela não pratica o pecado, porém vem no seu DNA, não só o físico, mas eu creio que o espiritual, características e coisas que vêm sim dos seus antepassados. Isso é comprovado. E a partir desse momento, então, quando chega-se a uma idade já de consciência adulta, essa criança precisa então passar pelas águas que Jesus deixou o batismo, né? E agora, já numa idade de consciência, para que o seu espírito seja lavado, purificado. Assim como nós tomamos banho para limpar o corpo, lavar o corpo, nós precisamos também permitir que Deus lave e purifique o nosso espírito. Amém, gente? Bom, dando continuidade aqui. Então, são duas essências que compõem o ser humano. A matéria, a carne e o espírito, né? A matéria, na Bíblia, fala que é o pó. Nós somos formados pelo pó, né? Mas é uma expressão, né? Assim como Adão foi formado. E quando Deus soprou a vida, o homem recebeu então a alma, ou seja, o fôlego, a vida biológica. E esse sopro de vida, esse espírito de vida dado por Deus agora, precisa ser limpo, precisa ser lavado, precisa ser purificado. Por isso Jesus então ele ensina, ele fala para Nicodemos em João capítulo 3, ele pega e fala assim para Nicodemos, olha, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. É necessário você nascer de novo. Então, o nosso espírito precisa ser limpo, ser purificado, ser lavado com o sangue de Jesus. Mas até aí tá tudo bem, né? Tá tudo perfeito. Só que diante da caminhada, nós sabemos que o nosso espírito agora, ele precisa voltar para Deus, voltar para o Pai. E aí nós entramos então numa luta espiritual, porque a Bíblia também menciona que nós temos um inimigo. O inimigo das nossas almas é Satanás e seus demônios. E esses espíritos malignos, eles então agem de uma forma que nosso espírito é contaminado. E aonde vem o pecado, e a Bíblia fala assim, que o salário do pecado é a morte. E aí começa a complicar, né, gente? Então nós precisamos, primeiramente, eu queria falar sobre isso, nós precisamos entender que a nossa vida não é só aqui nessa terra. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. O pó volta à terra, que é a matéria, o pó, a matéria, o físico. O espírito volta a Deus. Então é um princípio bíblico. Por isso que 1 Tessalonicenses 5,23 fala, olha, que o Deus de paz os santifique em tudo, ou seja, todo o seu corpo, alma e espírito sejam santificados, conservados, irrepreensíveis para a volta
do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que nós precisamos nesses dias é continuar se aproximando de Deus, continuar se aproximando de Cristo, continuar cuidando da nossa vida espiritual, né? Do corpo, alma e espírito. E o que é a alma? O que seria a alma? A alma está muito ligada às nossas emoções. A alma está muito, eu tenho falado muito isso, está muito ligado às nossas vontades, a vontade que às vezes é contaminada pelo pecado. Então são princípios bíblicos importantíssimos e a Bíblia fala sobre isso, né? Então, analisa bem, com a queda do homem, ou seja, Deus criou o homem e ele estava ali no jardim e de repente vem Satanás materializado, né, através da serpente e de repente faz uma proposta e o homem cai, então, no primeiro pecado, né? Só que esse pecado, o pecado foi original, não foi nem no jardim do Éden, o pecado ele começou antes, que a Bíblia fala em Ezequiel 28, Isaías 14, do querubim ungido, né, que desejou estar no trono de Deus e pela soberba, pelo seu comércio, ele caiu, né, depois você pode ler esse texto. Então o pecado ele é originado no desejo. A minha pergunta, sempre quando eu faço uns estudos bíblicos, eu falo assim, o que o Lúcifer, o que o ungido fez para ele cair? Bom, se eu for analisar, se ele chegou a ser Deus, não. Ele chegou a sentar no trono de Deus, não. O que ele fez? Ele desejou. Então isso é um princípio muito profundo, que diz respeito ao desejo, à vontade. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não peco, mas eu tenho uma vontade, um desejo de pegar alguém pelo pescoço. Eu tenho vontade de me vingar de alguém. Eu tenho vontade de fazer algo que para aquela pessoa que me fez mal. Então, às vezes a pessoa não pratica o pecado, mas o desejo pelo pecado, então isso é a alma. Uma alma contaminada que precisa ser limpa, purificada, né? Então sabemos que, além da morte, outra consequência da queda foi a dor. Gênesis 3,17, olha o que a Bíblia diz. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, por causa do pecado, o que aconteceu? Entrou a dor. Não tinha dor. Não havia dor na terra. Deus criou o homem perfeito sem dor. Então nós temos que entender que um princípio, eu acho que isso aqui vai ser chave para nós hoje, que todo tipo de dor, seja ela física, seja ela espiritual, todo tipo de dor, ela é gerada devido a algo que está errado. Por exemplo, alguém que tem uma dor por uma perda sentimental, por exemplo. Alguma coisa deu errado. Seu coração está frito, alguém que não perdoou, um relacionamento que deu errado. Por exemplo, no físico, você está com uma dor de cabeça, você está com uma dor no estômago, você está com uma dor nos rins, uma dor nas costas. Qualquer tipo de dor, é porque dentro do seu organismo existe algo que não pertence a você, ou entrou uma contaminação, ou então, a gente está ouvindo falar muito sobre o vírus, né? Algum vírus que entrou e causou falta de ar. Então a dor, ela é causada por algo estranho que está em você. Isso fisicamente. Agora analisa espiritualmente. Quantas pessoas, você fala assim, existe dor na alma? Tem uma expressão muito conhecida, né? Dor na alma. Quantas pessoas têm dor na alma? Algo que machucou lá atrás e não foi curado. Algo que foi feito e não resolvido. Uma palavra que foi falada e aquilo machucou, entrou no consciente, no subconsciente. Muitas pessoas, por exemplo, elas são machucadas na alma devido a uma palavra que os pais liberaram sobre os filhos. Uma cena de violência, uma cena de sexo ilícito, um abuso sexual na infância. Então são situações que causam feridas na alma. Pessoas que são feridas e tem gente que não acredita, fala assim, isso aí não precisa. Mas tem pessoas que carregam essa dor
durante muito tempo. E em algum tempo da vida, pode ser depois de 10, 20, 30 anos, essas pessoas elas vão ter, infelizmente, um problema muito grande, porque essa dor vai causar traumas, vai causar expectativas frustradas, decepções, um espírito de desistência. Então, o Gênesis 3,17 fala assim, que a terra ela ficou maldita por causa do pecado, né? E com dor comerás dela todos os dias. Então foi após a queda que o ser humano passou a experimentar dor. Meu Deus, hein? Após a queda, após o pecado, o ser humano passou a sentir dor. E eu pergunto para vocês, quais são as dores que o mundo tem passado, que as pessoas têm passado? Quais são as dores? Tem pessoas que têm sentido dores na alma, dores da rejeição, dores que foram causadas por cenas que a pessoa viu na sua infância. Então, por isso que é preciso uma cura, uma limpeza, uma purificação de toda a contaminação. Aí você fala assim, mas quando eu batizei, aceitei Jesus, isso não acabou? Esse é um fato que muitas pessoas perguntam. Quando aceitei Jesus, isso não terminou na minha vida? Sim, Jesus ele veio para quebrar essas maldições, ele veio para resgatar a nossa vida pelo caminho da cruz e nos libertar, nos purificar. Porém, tem contaminações que são na nossa alma, no espírito e ficam na nossa vida. E qual é o sintoma e qual é a evidência de que é preciso alguma cura a mais? Eu sempre explico assim, gente, para a gente entender melhor. Eu falo assim, por exemplo, você tem uma dor de cabeça, você toma lá uma dipirona, dor de cabeça passa. Ou então você tem uma dor no estômago, você toma um remédio, aquela dor passa. Mas de repente aquela dor, ela permanece, ela continua. E você vai tomando aquele remedinho. Vai tomando aquele remedinho. Chega uma hora que você não aguenta mais. O que você precisa fazer? Precisa ir no especialista, né? E o especialista vai te dar um pedido de um exame mais minucioso, um ultrassom, um raio-x ou alguma coisa desse tipo, uma tomografia. É algo que vai mais profundo. E aí você descobre que de repente você estava tomando um remédio para o estômago, mas de repente tem uma úlcera, alguma coisa que aconteceu, o seu estômago ou algo na cabeça. A mesma coisa no espiritual. Muitas pessoas elas vão, ora para mim, ora para mim, ora para mim. Mas ela não faz aquele autoexame. Aonde eu pequei, aonde eu errei, o que deu errado, quais são as palavras que liberaram sobre a minha vida, quais as maldições que veio das minhas gerações, né? Deuteronômio 5 fala assim que Deus visita a maldição dos pais, dos filhos até a terceira e quarta geração. Então tem pessoas que carregam isso, é um fato. Porém Jesus veio sim para resgatar e Jesus veio para levar na cruz. Só que o problema é o seguinte, que as pessoas não oram. Às vezes as pessoas elas acham que não precisa orar. Então se você identifica algo que vem da sua geração, da sua família, você comece então a fazer esse processo de cura, de renúncia, de libertação, né? Então, a dor, ela surgiu após a queda. Então, qual foi... Vamos ver um princípio bíblico aqui. Qual foi o motivo de o homem trabalhar e ter dor? O texto diz, com dor comerás. Ou seja, ele trabalhar e ter dor. Foi por causa do pecado. Então, o que causa dor, todo tipo de dor existe uma fonte. Se é física, se é espiritual, se é na tua alma. Olha, pessoas que às vezes têm ciúmes, é uma dor, não pode
ver uma pessoa conversando com a outra, às vezes um amigo, um parente, um esposo, uma esposa, sentimento de ciúmes. É uma dor, um desconforto. Por quê? Alguma coisa está ainda no seu organismo. Vamos usar essa expressão, gente? No seu organismo espiritual. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. É algo do céu agora. No seu organismo espiritual tem alguma coisa mal resolvida. Alguém que tem inveja, por exemplo, a pessoa não pode ver as coisas dos outros. Eu falo assim, a inveja é quando uma pessoa quer ser o que o outro é, quer ter o que o outro tem, ou quer estar onde a pessoa está. E a pessoa tem um sentimento de inveja, está dentro do coração, ela não sabe lidar com aquilo. Então o sentimento de inveja é um vírus dentro do organismo espiritual. Meu Deus, hein? Mas em nome de Jesus, eu quero dizer para você que Jesus pode nos curar, pode libertar, pode transformar. E se você crer, você libera um amém aí, em nome de Jesus. Então a dor surgiu quando algo errado foi feito pelo homem, né? Vamos falar assim na verdade. Se você está se alimentando direitinho, aí você come uma coisa estragada, ou come demais, ou come alguma coisa que o seu organismo não pode absorver, aquilo te faz mal, o problema da dor é culpa de quem? É sua? Lógico que você se alimentou como algo que não podia. Amém? Então, diante disso, o que nós temos que fazer? Vou dar um testemunho meu, por exemplo, uns tempos atrás aí que eu estava com o colesterol lá nas alturas. Aí você vai no médico, faz o exame, tá alto. O médico fala assim, nossa, você tá com pré-diabético, diabetes. Fala, meu Deus, eu nunca imaginei estar com diabetes. Mas qual é o problema? Sou eu mesmo, porque come muito doce. Então eu tenho que tomar culpa e falar, eu estou assim devido às minhas atitudes. Então eu preciso mudar. Aí você para de comer algumas coisas. Gente, em uma semana, isso faz já uns 2 anos atrás, que deu um pico no... Eu fui fazer um exame, eu fiquei assustado, quase 400, 380 alguma coisa a glicose. Lá em cima. Aí eu falei assim, eu tenho que tirar o açúcar. Gente, eu parei de tomar refrigerante, de comer bolo, tudo quanto é doce. Em uma semana eu emagreci 6 quilos. E a glicose que estava 300 e não sei quanto, caiu. Foi lá para 110, 120, voltou ao normal. Então isso que aconteceu comigo, quem foi o culpado? Pode responder, pode falar que foi eu mesmo. Quem foi o culpado? Eu mesmo. Eu não me preveni, eu não tomei cuidado com a questão do açúcar. Então, na mesma coisa, gente, a gente tem esse entendimento, sabedoria, que no espiritual é a mesma coisa. Coisas que afetam o seu... Tá? Estou usando essa expressão. As coisas que afetam o seu organismo espiritual, inveja, ciúmes, tristeza, opressão, depressão, desejo de suicídio, espíritos de morte que atuam, tudo que entra no seu organismo, a sua alma, no seu espírito, e fazem você se sentir assim, nós precisamos ter essa consciência. E essa consciência, ela é muito importante. Muito importante. Qual a consciência? Alguma coisa está errada em mim. E eu preciso resolver isso. Amém, gente? Então todos vocês estão com a gente aí, participando. Eu quero dizer, nós podemos fazer alguma coisa para mudar. Mas eu acho que a principal atitude para alguém que precisa de uma cura interior, libertação, é tomar a culpa. Dizendo o seguinte, eu preciso mudar. Porque eu acho que o maior problema das pessoas, sabe qual que é? As pessoas querem mudar os outros.
Se cada um mudasse a si mesmo, já era algo muito importante, né? Então, o que é a dor? A dor surgiu quando algo estava errado. Qual foi a primeira, vamos dizer assim, qual foi a primeira dor do ser humano? Foi lá no jardim que, por causa do pecado, Deus falou, a partir de agora você vai trabalhar e você vai sentir dor. Qual é a causa? O pecado. Amém? E a dor é, portanto, o que evidencia que algo é errado, seja no corpo, seja na alma ou no espírito. No corpo, a dor representa que algo errado está no corpo, né? Pode ser um micróbio, um vírus, uma condição fora do normal, células cancerosas, um traumatismo. A dor é o resultado de uma contaminação física. A dor é um resultado de uma contaminação física. Quando uma enfermidade física entrou no corpo da pessoa. Assim, a evidência de que algo errado no corpo é feita pela dor. E Deus a fez para que fôssemos alertados de que há algo errado no local em que sentimos dor. Então, estamos falando a nível de corpo. Agora vamos falar a nível de espírito. De alma e espírito, né? Na alma, a dor representa algo que está errado na alma. Como aqui o que está errado é de essência espiritual. A palavra na Bíblia que exprime essa enfermidade é a palavra pecado. É a contaminação espiritual que atinge a alma do homem. Observe que toda ferida de alma e que causa uma dor é decorrente de algum ato de pecado feito pela pessoa ou feito por outro que a atingiu. Assim como uma contaminação física pode nos atingir, trazida por outra pessoa que estava contaminada, também somos atingidos pelos pecados de outras pessoas, causando feridas na alma. Por exemplo, uma pessoa que um dia lançou maldição sobre alguém. Uma vez eu estava atendendo umas pessoas e eu ouvi falar de um caso assim de um pai que sempre falava para o filho assim: você não presta, quando você crescer você vai catar lata. E aquele rapaz, quando cresceu, ele não conseguia emprego, ele não conseguia fruir na vida dele profissional, porque ele tinha uma palavra que tinha sido liberada e aquilo cravou nele como um vírus espiritual. E todas as vezes que ele ia atrás de algo, ia atrás da porta de um emprego e a porta não se abria, ele lembrava daquela palavra. O meu pai um dia falou que eu não ia ser bem sucedido e eu iria catar lata na rua, né? Então, foi uma expressão usada. E aquilo trouxe assim uma tristeza muito grande, uma opressão muito grande. E eu lembro que na época nós oramos pedindo perdão, cancelando as palavras de maldição que foram lançadas. Então tem pessoas, por exemplo, que vieram de tradições, aquelas pessoas mais antigas, a questão da falta de cultura, um pouco também, né, de talvez ignorância. E quanto as mães, por exemplo, falaram sobre as suas filhas: olha, o meu casamento não deu certo, o seu também não vai dar. Então se fala assim, a pessoa às vezes não pecou, mas por causa de uma frustração, por causa de uma decepção de outras pessoas, até dos pais, pessoas desejaram, amaldiçoaram, liberaram esse vírus espiritual e isso causou dor, causou tristeza, e isso foi se arrastando durante os anos. Aí você fala assim, como que eu posso ter essa cura no meu interior? Primeiro, reconhecendo aonde você caiu, qual o pecado, tomar culpa, falar, não, a minha família fez isso, a minha geração é assim, eu sou assim e eu preciso de cura. Então, quando você reconhece, toma posse disso, ora, eu acredito que o primeiro passo para a libertação é reconhecer aonde aconteceu o pecado, aonde foi liberada essa palavra. Por exemplo, tem pessoas assim que os pais muitas vezes eram pessoas que tiveram problemas financeiros, eram pessoas tinham uma situação difícil, e um dia alguém liberou a palavra dizendo assim, não, vocês vão viver na miséria, vocês vão ser miseráveis.
Eu cheguei a atender um caso uma vez, que, olha isso, gente, isso que é muito forte que eu vou falar, que uma mãe falou para a filha, falou assim: filha, quando eu morrer, todas as dores que eu tenho, você vai ter. Meu Deus. Quando eu vi aquilo, eu fiquei assim com uma tristeza. Eu falei, vamos orar. E essa pessoa é uma pessoa muito doente. Imagina, uma mãe que, não sei por que motivo, tinha alguma tristeza com a filha, alguma coisa, e ela era muito doente. E antes de morrer, ela liberou essa palavra, dizendo assim, vamos dizer assim, o legado que ela deixou para a filha, a herança que ela deixou para a filha foi as doenças. E ela falou, olha, quando eu morrer, as doenças que eu tenho você vai ter. O tempo passou. Lá na frente, quando essa mulher percebeu todas as doenças que ela tinha, eram as doenças que a mãe tinha. Por causa que a mãe não só desejou, mas liberou isso. E aí você fala assim, como que faz essa cura numa situação dessa? Orar, pedir perdão, cancelar as maldições, pedir que agora você toma posse do sangue de Jesus, da cruz, do Calvário, daquilo que ele fez na cruz. E você então fala em nome de Jesus. Aí você traz à existência tudo que Jesus conquistou na cruz. E fala, Senhor, eu peço perdão. E eu cancelo as maldições que foram liberadas sobre a minha vida. Amém, gente? Então isso é algo muito forte. É algo que é real na vida das pessoas. Pessoas que precisam de cura, de mudança, de transformação. Então são dores causadas na alma. Pessoas que foram feridas, né? E no espírito, muitas vezes a dor é causada pela presença de espíritos malignos. Deixa eu explicar uma coisa aqui. A gente já fez muitas orações de cura, libertação com muitas pessoas, né? E eu sou grato a Deus por um dia ter aprendido e poder ter ajudado algumas pessoas. E é interessante que parece assim, coisa de filme, mas você orar por uma pessoa e quando manifesta um demônio, aqueles demônios são espíritos malignos que se manifestam nas pessoas. E agora a pergunta é, por que que eles entram? Por que que eles entram? Porque algo dentro deles, na alma, no espírito não resolvido, o pecado das gerações, dos pais, o pecado dos próprios filhos, fazem com que esses demônios tenham legalidade. Então, explicando esse princípio, a gente fala assim que o diabo é um ser legalista. Os demônios são legalistas. O que significa isso? Legalista, ele só entra se ele tiver um direito legal para poder entrar. Um direito legal. O que seria o direito legal? A Bíblia fala assim, não deis lugar ao diabo. Ou seja, ele só entra se a pessoa der lugar. Se ele tiver uma oportunidade. Porque se a pessoa estiver ali alinhadinho com Jesus, santificando a vida, se arrependendo dos seus pecados, não tem como entrar. Então, essa dor no espírito, muitas vezes, né, uma contaminação no espírito não é nada mais do que a presença de espíritos malignos na vida da pessoa. E essa dor que a pessoa sente no seu espírito é causada por um vazio, né? Um vazio que a pessoa busca preencher indo atrás de tudo quanto é tipo de religião, né? Das drogas, do alcoolismo, coisas que tentam satisfazer. Quando a gente está fazendo encontro com Deus ou processo de cura e libertação com as pessoas, uma das coisas que as pessoas às vezes precisam de libertar é dos vícios, né? E os demônios, quando eles muitas vezes incorporam na vida das pessoas, eles pedem bebidas, charuto, cigarro, né? Então, se eu falo sempre assim, aquilo que os demônios gostam é bom, vai ser bom para a pessoa? Então, né, gente? Então é um princípio que a gente deve entender. Então os espíritos malignos, eles entram na vida da pessoa, né? Por causa da legalidade. A pessoa deu espaço para eles entrarem, né?
O espírito maligno entra no espírito do homem quando adquire esse direito, através do pecado da própria pessoa. O que alimenta os demônios são o próprio pecado da pessoa. Mas também através do pecado de outros, né? Que foi essas questões de maldições lançadas, palavras e tudo mais. 2 Coríntios 7:1 diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, 2 Coríntios 7:1, o texto traz uma revelação dizendo assim: nos purifiquemos de toda impureza na carne e no espírito. Ou seja, as duas dimensões. Nós temos um pouquinho do céu, um pouquinho da terra. Nós somos seres carnais e somos seres espirituais. Nós somos formados por Deus e nós temos as duas naturezas, o céu, o espiritual, mas também temos a terra. Nós somos carnais, né? Então, 2 Coríntios 7:1 está revelando isso. Nos purifiquemos tanto na carne como no espírito. Então, você tem que cuidar do seu corpo, uma boa alimentação, uma boa ginástica, uma caminhada. Porém, você tem que cuidar do espírito. O problema é que as pessoas, elas zombam, elas dão risada, elas acham assim, não tem nada a ver. Deus está comigo, mas você tem que fazer uma manutenção de vez em quando. Se você fica chateado com alguém, por que você ficou chateado com alguém? Alguma coisa está acontecendo, e isso vale para todo mundo. Nós temos que estar sempre atentos, observando, né? O que pode estar acontecendo conosco. Então nós precisamos sim de cura no corpo, mas também na alma e no espírito, que nós somos carnais e espirituais. Onde está escrito isso? 2 Coríntios 7:1. Nos purifiquemos na carne e no espírito, né? Gálatas 5:24. Assim temos que purificar tanto o espírito como a carne, né? A palavra carne era usada por Paulo para exprimir contaminações na alma também, que pode ser de dois tipos, paixões e concupiscências. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, olha aqui que interessante isso daqui. Como que nós somos curados? Nós vamos só orar? Vamos orar e está tudo certo. Amém. A oração é uma chave. Porém, Paulo traz uma revelação aqui. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Onde eu falo assim, a renúncia. Por exemplo, uma pessoa tem o vício das drogas. E essa pessoa, ela quer se libertar das drogas. Um exemplo. Aí ela pede oração. Vamos orar, ora por mim, vamos orar. Tudo bem. A oração vai fazer efeito. Só que tem um segundo passo. Tem que crucificar a carne. E o que é crucificar a carne? É a parte da renúncia. Então, para que haja cura no corpo, na alma, no espírito, não é só orar. É orar e renunciar. É um conjunto, né? Crucificar a carne, ou seja, fugir dos desejos da carne, das concupiscências desse mundo. Então, o processo de cura na vida de uma pessoa, existe um certo tipo de renúncia, né? Mas a gente sempre, nos processos de cura e libertação, a gente orienta a pessoa, né? Depois que a pessoa passa pelo encontro com Deus, faz todas as ministrações de cura, quebra de maldições. Aí, uma das coisas, por exemplo, aquela pessoa que tinha amizades que levavam para o mundo. Poxa, gente, você tem que orar, porém é necessário renunciar àquelas amizades antigas que te levam para o mundo. Então não existe
não existe cura mágica, oração mágica. Jesus já levou na cruz os nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas dores, porém nós temos que, aqui na terra, crucificar a carne. Porque se um dia eu vou orar no monte, a outro dia eu vou fazer coisa errada. Outro dia eu vou na igreja, outro dia eu vou beber com os meus amigos. Outro dia eu peço oração para os irmãos, outro dia tá mentindo. Então a cura é um conjunto. É a carne e o espírito, os dois precisam ser alinhados. Então, diante disso, 2 Coríntios 7:1, que fala assim, purifiquemos tanto na carne e no espírito. E agora Gálatas 5:24 fala o seguinte, os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas paixões. Gente, depois que eu nasci de novo, eu não posso mais voltar atrás, porque a minha vida é de Cristo. Meu coração é de Jesus. Amém, gente? Então é o que Deus está nos ensinando, né? Colossenses 3:5. Olha o que esse texto diz, Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Meu Deus. Qual é a natureza terrena? O que nós trouxemos? Então você fala assim, eu trago alguma coisa terrena, natureza terrena. Quais são características? Vou citar algumas aqui. Naturezas terrenas, ódio, raiva, ciúmes demasiado, inveja, mentira, problemas de ordem sexual, fornicação, prostituição, adultério, né? Então, o texto fala, fazei morrer a vossa natureza terrena. Então nós precisamos sim ser curados dessa natureza terrena contaminada pelo pecado. Amém? Então vamos lá. Então existem as contaminações na alma, nas emoções, na vontade. São algumas coisas que nós falamos aqui já, né, em alguns estudos aí. Bom, João 8,34, olha o que o texto diz. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Quem comete o pecado é do diabo. Então, o pecado traz uma condição de escravidão à pessoa. A pessoa que continua cometendo pecado, ela é escrava, continua sendo escravo, né? Um escravo não faz mais o que quer, mas a vontade do seu senhor. Ou seja, a pessoa é dominada, o pecado se tornou o senhor da pessoa, né? Então, precisa de trabalhar isso, precisa de curar isso. Então, existem doenças que são da alma. Existem doenças que contaminaram a pessoa. E essas pessoas precisam ser livres, curadas e purificadas pelo sangue do Cordeiro. Então, nós precisamos, nesses dias, identificar. Nós podemos concluir que a cura interior é a cura da alma, cura do espírito. São contaminações que vieram para a vida da pessoa e ela precisa ser livre. Precisa ser livre de toda a contaminação. É algo que está dentro da pessoa, algo que está errado, algo que precisa mudar. Mas o princípio muito importante é entender o seguinte: o que está me afetando? Quais os pensamentos? Por exemplo, pessoas que têm desejo de suicídio. Geralmente, o que antecede o suicídio é a depressão. E o que antecede a depressão é uma frustração, ou uma decepção, ou uma dor não curada na alma. Então, olha para você ver aonde que vai o problema. Tem uma raiz. Então, quando nós identificamos as raízes, essa cura não é só cura física, é cura interior. E o que é cura interior? O nosso espírito
contaminado pelos desejos do pecado, pelas maldições lançadas, os desejos da carne, as frustrações, as decepções, tudo não limpo, não purificado, vai fazendo com que essa pessoa vai piorando cada dia mais. E é onde ela chega num estado de ir para uma UTI espiritual. Vou dizer uma coisa aqui para vocês, gente. Muitas pessoas estão na UTI espiritual. Isso é forte, hein? Temos visto problema aí do coronavírus. As pessoas que estão passando mal vão para a UTI. Mas Jesus um dia disse assim: não temei aqueles que podem matar o corpo. Pior é aquele que pode matar o espírito. Pior é a segunda morte. Então, se você está numa UTI espiritual, chegou a hora de você se levantar e pedir ajuda e falar: eu preciso reconhecer, tomar a culpa, ver aonde cair, o que está acontecendo, por que sintomas antigos estão voltando, coisas que eu fazia estão acontecendo de novo. Eu já fui livre, Jesus já me libertou e agora eu estou caído de novo. Pessoas que estão na UTI espiritual precisam tomar uma decisão de ser curados pelo sangue de Jesus. Amém, gente? E aí você fala assim: qual é o caminho da cura interior? Primeiro, pedir perdão a Deus pelos seus pecados, dos seus pais e dos seus antepassados. Ah, já fiz isso. Então você identifica hoje o que mais está causando dor. Um problema com relacionamento, problema com filhos, problema financeiro. Isso está causando... Por exemplo, pessoa que tem uma tristeza muito grande, às vezes ficou desempregado, está passando dificuldade. Isso é um problema mundial? Da economia? Porém, quem está curado, ele confia em Deus. Fica em paz. O Senhor é a tua luz, Ele é o Jeová Jiré, a tua providência. Você não entra na UTI, não. Na UTI espiritual, sai dela. Sai dessa UTI. Sai dessa UTI espiritual. Deus pode fazer grandes milagres. Essa semana eu fui fazer uma visita e ouvi um testemunho de uma pessoa que ficou 28 dias na UTI. Os médicos relataram depois que essa pessoa teve todos os órgãos paralisados e os médicos falaram assim: é só um milagre. Pois a pessoa voltou para casa e está conversando. Então é possível, sim. Jesus continua curando. Jesus continua transformando, libertando. Só que nós precisamos crer e tomar posse de tudo isso. Nós precisamos crer e confiar no Senhor. Eu tenho testemunhos e já vi pessoas que estavam num estado terminal e elas saíram daquele lugar e viveram e estão de pé. Então, qual é o caminho para a cura interior da sua alma, do seu espírito? Qual é o caminho? Identifique. Qual é o problema? Qual é a palavra? Onde você caiu? O que aconteceu? E creia no Senhor Jesus. Pede ajuda, oração. Mas é a oração com renúncia, aquele que crucifica a carne. Né? Igual eu falei no começo aqui. A glicose está alta. Vamos parar de comer doce. A pressão está subindo. Vamos parar de comer sal. Vai ter que crucificar a carne. E aí? Está disposto a crucificar algumas coisas? Por isso que a cruz é o maior símbolo hoje, talvez, do cristão. Por quê? Porque a cruz, toda vez que você aponta para a cruz, você vê alguém, Cristo, que entregou a sua vida e renunciou. Todo mundo. Renunciou o mundo por amor às vidas. Mas ele teve que crucificar a carne. E esse é o mesmo caminho que nós agora, que dizemos que somos cristãos, é o mesmo caminho que nós devemos tomar. O caminho da cruz, o caminho da libertação, o caminho do perdão, o caminho da cura e da mudança da nossa vida. Amém, gente? Espero que tenha contribuído aí com vocês essa palavra, que eu falei um pouquinho da cura interior. Nós somos corpo,
alma e espírito. Nós somos pó, mas somos espírito, né? Nós somos carne, nós somos espírito. Nós temos as duas naturezas. Então nós precisamos ser curados no corpo, limpos, mas precisamos também ser purificados, restaurados na alma e no espírito, em nome de Jesus. Amém? Se você depois quiser compartilhar essa palavra com alguém que precisa, alguém que anda triste, alguém que anda em depressão, alguém que já comentou com você, olha, eu já pensei em tirar minha vida, mande essa mensagem que eles vão entender que tem uma raiz, tem uma causa, mas Jesus pode perdoar, limpar, purificar e transformar esse coração em nome de Jesus. Amém? E o Deus que ressuscita os mortos traz essa cura, traz paz, traz vida novamente e traz mudança no coração das pessoas. Amém, gente? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Vou fazer uma oração. Obrigado por vocês que participaram aí. Um abraço a todos que participaram conosco aí dessa live em nome de Jesus. Falando um pouquinho sobre a cura interior. Ó, Samuel Gonçalves, o Kaique, Mãe Ivanete, a Geraldo Oliveira, Deus abençoe. Pelo Instagram, Tauan, Elaine, Andrade Verene, amém, tá falando, obrigado pela palavra, amém, obrigado por ter participado, todos que estiveram com a gente aí, amém, gente? Jesus é aquele que cura o corpo, a alma e o espírito. Seja livre, seja curado. Quero profetizar vida sobre você, ressurreição. Quero profetizar a glória de Deus, alegria no teu espírito. E saia em nome de Jesus toda tristeza, toda opressão, toda depressão, toda morte. E se levante para ver um novo tempo na presença do Senhor. Pai, eu abençoo todas essas pessoas. Que sejam quebradas todas as palavras de morte, palavras que ficaram gravadas na mente, coisas que aconteceram no passado, que eles viram, situações que viveram, decepções, frustrações. Limpa, Senhor, purifica, transforma esta alma, esse espírito, esse coração, e que essas vidas possam viver um novo tempo na Tua presença. A alegria de viver, de nascer de novo e de permanecer em Ti e continuar em Ti. Muito obrigado, Pai, por essa noite, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida e tenha uma boa noite. Amanhã, quarta-feira, nós vamos ter a quarta-feira profética aqui no Ministério Manancial, uma palavra de Deus para a sua vida. Vai ter a transmissão online e o culto presencial com um limite aí de 50 pessoas e precisa vir de máscara, tá bom? Deus abençoe, graça e paz a todos. Obrigado aí, grande abraço para vocês. E se você